Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Tenha um excelente dia. Este é um programa especial. Vamos trazer reportagens especiais feitas com muito carinho para você, tudo isso a partir de agora. E como eu digo, todos os dias você acompanha o nosso programa também ao vivo pela internet, com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. E além disso tudo, você pode baixar o aplicativo da TV Mar e acompanhar de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais, que já pintaram aí na telinha para você. Véspera de Natal, vamos ver como é que está o tempo nesta segunda-feira, nas imagens do nosso querido Márcio André, que nos acompanhou ao longo deste ano de 2018. Também quero agradecer imensamente ao Josiel Rodrigues, o nosso diretor de TV, ao Max Mídia, que está sempre aí no apoio importantíssimo. E como eu digo todos os dias, o TV Mar News é um oferecimento Apvida, 25 anos, saúde e odontologia. E como eu disse logo na abertura do programa, esta edição do TV Mar News é muito especial. Vamos reexibir matérias que marcaram o ano de 2018. A primeira reportagem que você acompanha a partir de agora é inédita, uma história exclusiva do jornalismo da TV Mar. A história dos pacientes com hanseníase aqui no estado que foram levados, assim como no Holocausto, de trem para fora do estado e nunca mais voltaram. De todos que saíram, apenas 3 irmãos conseguiram voltar para casa. Veja a reportagem. Nas mãos, as marcas deixadas pela hanseníase. Na alma, as feridas provocadas pela dor do preconceito. Eu era humilhado, eu era muito criticado. O alagoano Saltiron Triburtino Barros conta pela primeira vez detalhes da história de um holocausto brasileiro, o da hanseníase. Antes dos 7 anos, assim como milhares de judeus enviados aos campos de concentração, Saltiron teve de embarcar num trem com destino à exclusão. Por estar com lepra, nome como era conhecida a hanseníase, ele foi condenado ao isolamento no Hospital Colônia da Miroeira, em Pernambuco, onde permaneceu por 23 anos. Dos seus 7 irmãos, 2 tiveram hanseníase. Geovânio, já falecido, foi para São Paulo e José ficou no mesmo hospital que Saltiron. O isolamento compulsório dos doentes foi uma política obrigatória no Brasil por 40 anos, entre as décadas de 1920 e 1960. Em Alagoas, pelo menos 200 pacientes, entre adultos e crianças, foram obrigados a deixar o estado. Apenas Saltiron e seus 2 irmãos conseguiram voltar para casa. Os demais alagoanos morreram ou ainda hoje vivem isolados, longe de sua terra natal. Alagoas teve o seu próprio leprosário, inaugurado em 1940, funcionou por pouco mais de 10 anos. Após o encerramento das atividades, o estado vizinho de Pernambuco passou a receber os pacientes alagoanos. É por isso que Saltiron foi internado no Hospital da Miroeira. Era obrigatório, tinha aquela obrigação de ficar ali internado forçadamente, já por causa do preconceito e da discriminação. E ali fiquei ali internado, né? Eu acho que de criança mesmo, na época só tinha eu, o resto tudo era adulto. Na época ali naquele hospital tinha uma faixa de 300 pessoas. E quando eu cheguei lá, cheguei mais ou menos com a faixa de 6, 7 anos. Clodes Tavares, professora da Universidade Federal de Alagoas e uma das principais especialistas em hanseníase do país, afirma que a política de isolamento compulsório, além de não ter contribuído para a erradicação da doença, fez os pacientes alagoanos sofrerem duplamente. Para minha surpresa, em 2000, eu visitando o Hospital da Miroeira, lá em Paulista, em Pernambuco,
eu conheci 6 pessoas, 6 senhores de Alagoas que me informaram que eles eram do hospital aqui em Maceió, né? E que em junho de 1959 eles foram transferidos sem serem consultados para o Hospital da Miroeira, e que eram muitos. A informação dele era que era um vagão de trem, né? E que eram crianças, adolescentes, adultos, idosos, homens e mulheres. E que naquela data, que foi outubro de 2000, quando eu os conheci, eles me informaram que só existiam 36 vivos, que eu fiquei muito surpresa pelo número de pessoas, que eles relataram mais de 200 pessoas só em 59, e em 2000 só ter 36 vivos, já que a hanseníase é uma doença que ela maltrata muito o paciente, mas ela não é de alta letalidade, não é uma doença que tem grandes riscos de óbito. Então eu fiquei surpresa porque eles morreram, né, tão cedo, né, porque eu conheço vários hospitais colônia no Brasil e tem pacientes de quase 100 anos, certo? Sequelados, mas vivos. Então eu fiquei a me interrogar, né, e a pensar que essa mortalidade tão precoce dos alagoanos foi por conta da dupla exclusão, que eles foram excluídos inicialmente da sua casa para o hospital e depois do seu estado. Clóvis Tavares também colabora com a tese de mestrado da enfermeira Nayara Rodrigues, que em suas pesquisas encontrou a família de Saltiron. A tese, que deve ser defendida no mês que vem, já tem uma conclusão. O isolamento terminou, mas o estigma da doença não. Até hoje, da fala desses irmãos, é que eles trazem para mim bem claramente, né? Abrindo aspas, que é uma fala deles. Nayara, você que está estudando agora, que é jovem, você até pode achar que tem cura. Vocês que são jovens, que chegam agora, para vocês existe cura. Para vocês a hanseníase ela já é curável. Mas para a gente que foi isolado, para a gente que viveu lá atrás, ela não tem cura. Eu posso não ter o bacilo no meu corpo, mas a hanseníase continua comigo. O Brasil teve mais de 100 colônias de isolamento e pelo menos 20 mil brasileiros foram aprisionados por um crime não cometido. Hoje são 30 colônias em 22 estados. A hanseníase é causada pela bactéria Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. A doença, que tem cura, começa com manchas esbranquiçadas, caroços avermelhados ou castanhos. Nessas áreas, normalmente, a pessoa tem perda de sensibilidade. O Brasil é campeão mundial em prevalência de hanseníase, com 26 mil novos casos da doença por ano, muitos deles em crianças. É inadmissível, né, no nosso país não priorizar essa patologia. Ela realmente está na relação das doenças negligenciadas pela OMS, e ela realmente é negligenciada na gestão, na academia, na parte científica, na indústria farmacêutica. Nós temos muito atraso em relação a essa patologia. E assim, coincidentemente, é uma doença em que quase que 90% dos casos são de pessoas da exclusão social. São pessoas com baixa escolaridade, né? Quem adoece de hanseníase no Brasil são pessoas de baixa escolaridade, pessoas da raça parda e negra, pessoas com baixos salários, de periferias. Então, as políticas públicas, né, voltadas para a hanseníase deixam muito a desejar, certo? E assim, a gente está vivendo um momento agora de declínio na endemia, e que para algumas pessoas podem estar pensando que está controlando. Mas quando a gente analisa os outros dados, como por exemplo, a detecção de casos em crianças, que não é comum e que está aumentando, é um indicador que denota endemia oculta. No caso do estado de Alagoas, é o segundo estado que tem o maior percentual de diagnóstico com grau 2 de incapacidade, que são as sequelas,
que são irreversíveis, né? Que vai mudar muito o destino dessas pessoas. Em 2007, após uma luta incansável do MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o governo brasileiro se tornou o segundo no mundo a indenizar as vítimas do isolamento. O primeiro foi o Estado japonês, que até os anos de 1990 manteve os pacientes em colônias. Agora, no Brasil, a meta é buscar reparação para os filhos dos pacientes excluídos, que passaram a infância e a adolescência em preventórios, longe de tudo, sem perspectiva alguma de retomar a própria vida. Do jeito que a gente era forçado a ficar lá, não é? Forçadamente, no começo de tudo, a gente foi forçado também a sair. Foi forçado a sair, porque o que disseram para mim, você não pode mais estar aqui, você não tem condição de estar aqui mais, porque você foi curado. Muito bem, de tudo que nós vimos aí na reportagem, eu acho que fica uma lição para todos nós. As campanhas precisam ser feitas, continuadas e, principalmente, o diagnóstico é fundamental no enfrentamento dessa doença. Mas agora eu chamo a sua atenção para acompanhar uma reportagem que a Mara Almeida fez sobre a importância da lei seca quando o assunto é seguro. Você vai ver que há uma relação direta e esta reportagem feita pela jornalista Mara Almeida, que comanda brilhantemente o programa Bem Assim, foi finalista de um prêmio nacional de jornalismo, o prêmio FENACOR. Veja a reportagem feita por Mara Almeida e Flávio Santos. Acompanhe. De segunda a sexta-feira, Luiz André e Jadson têm a mesma rotina nessa piscina praticando natação. O que une as duas histórias vai além do esporte e da deficiência. Eles são vítimas de acidente de trânsito envolvendo pessoas alcoolizadas. Com os amigos, começou a beber, bater papo pra cá. E eu tinha ingerido álcool, né? E daí eu fui embora. Ali no Santa Amélia, eu vinha na minha mão, peguei um cara que tinha bebido também. E estava mais embriagado do que eu, porque nem diz assim, por falta de sorte minha. Aí ele bateu e saiu me arrastando 40 metros debaixo do carro. Um rapaz com um classique, ele ingeriu álcool à madrugada, ele pegou voltando para bebedouro, né, não respeitou a minha mão e colidiu comigo, né, e eu caí com a moto na contramão. Inclusive vinha um caminhão-tanque carregado com 12 toneladas de produtos químicos, ele tentou frear, mas infelizmente não foi a tempo, né? E aconteceu de ter passado por cima da minha perna. Implantada em 2008, a conhecida Lei Seca tornou menos tolerante a prática de dirigir embriagado e mais rígidas as penas para quem comete este crime. Para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, houve uma redução de mais de 14% do número de mortes por acidentes de trânsito no país. No ano em que a nova lei entrou em vigor, foram registrados 38.273 óbitos. Em 2017, os casos caíram para 32.615. Em 2018, a Lei Seca completou 10 anos e durante esse tempo, mais de 7.000 carteiras de habilitação foram recolhidas aqui em Alagoas. Estima-se que até 2016, a legislação evitou a morte no trânsito de mais de 41.000 pessoas. O que foi feito? Aumentamos o efetivo da Operação Lei Seca, aumentamos as ações educativas, com palestra, com blitz educativas, enfim, com tudo que possa possibilitar uma mudança de comportamento que a gente possa reduzir os acidentes e preservar vidas em nosso estado. Acho que deveria ter em cada bairro uma equipe da Lei Seca. Todos nós os alagoanos, devemos ajudar. Uma pessoa que estava embriagada, que é parada aqui, já evita um acidente lá adiante. Porque é importante não tomar alcoólico, né? No meu país, vamos supor, é 0,5, né? Pero isso é pouco, porém você tem sempre a tendência de tomar mais, né? Quando a lei é zero, você sabe que não pode tomar nada. Eu acho bom. E os indicadores positivos repercutiram não apenas na segurança, mas também na economia. O mercado de seguros, por exemplo, sentiu de perto o impacto na redução do número de acidentes de trânsito, como explica esse corretor de seguros.
quando você está no trânsito, você tem que se preocupar com você e com os outros. Você pode ser um ótimo motorista, você pode cumprir todas as leis, mas você pode estar sujeito a uma outra pessoa que, por um descuido ou por irresponsabilidade, cause um acidente. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Nós estamos expostos e precisamos ter uma segurança. E não tem coisa melhor para isso do que o seu seguro. Ele ainda alerta para os benefícios do seguro de veículos. Tem carros que um farol de um carro custa R$7.000. Tem carros que um para-brisa de um carro custa R$5.000. Então, as pessoas às vezes compram um carro de 60, 70 mil, mas que tem os equipamentos hoje com a tecnologia que vão impactar muito na hora de um sinistro. E talvez elas não estejam preparadas para arcar com esse custo nessa hora. Então, com 3%, 4%, às vezes até 5% do valor do bem, você tem todas essas coberturas. Então, você vai ter uma tranquilidade pelo bem que você adquiriu. Luiz André e Jadson encontraram um novo sentido para a vida dentro das piscinas, mas nem sempre é assim. E para que novos casos não sejam realidade, eles deixam um recado para quem insiste em beber e dirigir. Que Deus faça um trabalho espiritual na vida de cada um, para que eles possam se libertar do álcool, né, porque não leva nada a ninguém, só destruição de vidas, tanto próprio como do próximo. Se você tem um filho seu atropelado no semáforo por um cara alcoolizado, ou senão você tem um membro seu da família morto num acidente de carro que não tinha nada como, quer dizer, cara, tá matando do mesmo jeito. Não é só quem atira que mata. Direção e bebida não combina. Tá aí, muito obrigado, Amara Almeida, por participar aqui do TVMA News. E olha, essa reportagem também teve a produção do nosso querido Alexandre Lino. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já com este programa especial na véspera de Natal. Não saia daí que eu continuo te esperando aqui.